Fala, galera conectada no Caravela Talks! Eu sou o Cadu, o seu host número 2, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema, um assunto, um fator que tem impedido muitos jovens de avançarem. Um dos maiores inimigos da nossa geração. Distração. E para falar sobre isso, estou aqui com meu parceiro, meu irmão, ele, homem ungido do Senhor, Nilton Oliveira, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Fala pessoal, aqui quem fala é o host número 1, Caravela Talks, Nilton Oliveira. Estamos aqui para falar sobre um assunto extremamente importante para essa geração, a distração. Por muito tempo nós temos negligenciado esse assunto no dia a dia. Às vezes a gente acha que é um problema simples, a gente acha que é algo corriqueiro, que nós não devemos dar atenção, mas as distrações estão te impedindo de avançar. As distrações estão te impedindo de crescer ou simplesmente de você prosperar. A distração é terrível. É verdade, galera. E distração é algo que está inserido na nossa vida, mas a gente não dá muita atenção. A gente fala, vou só consumir um pouquinho de vídeo curto aqui. Só uma meia horinha, uns 10 minutos. Só mais um. E aí você cai na bolha. E aí quando cai na bolha já era. Já era. E aqui a gente antecipou um ponto, né? Que é a questão das redes sociais. Não tem como a gente falar de distração e não pensar nas redes sociais nos dias de hoje, né? Que é onde nós jovens, estamos antenados. Então, a primeira pergunta, Nilton, para abrir já o nosso... De cara? Com os dois pés na porta. Aqui. Quais são as principais distrações que mais têm afastado os jovens dos seus objetivos hoje em dia? Hoje em dia, como você já disse, né? Redes sociais. A número 1 que tem afastado os jovens do propósito. Primeira coisa que acontece hoje é isso aqui. Isso aqui faz parte do seu corpo. Isso aqui faz parte de você. E aqui tem informação, tem tudo. É muito fácil acessar, rápido e prático. Então, dentro de alguns segundos, eu consigo ter acesso ao mundo inteiro. E isso me distrai. Então, tendo acesso a esse aparelhinho aqui que me facilita a vida, também me distrai de algumas coisas. Esse é o grande ponto, né? O segundo, que eu creio que é um dos que poucas pessoas têm, né, imaginado, que é você olhar. Muitas vezes... Como assim, olhar? Nós olhamos para tudo e ficamos olhando. Como a gente está acostumado a isso aqui, nós mudamos o nosso jeito de pensar. Então, muitas vezes você não está vendo vídeos curtos, mas está olhando a vida de outra pessoa, está olhando a situação, está olhando o nada. É uma coisa muito simples que parece que não é um problema. Mas quando você fica parado olhando, não há crescimento, se você não agir. Então, o maior problema é esse aqui. Vídeos curtos que te impedem de avançar, porque é muito fácil, dopamina toda hora. E consecutivamente, por causa deste hábito, nós estamos olhando demais e agindo de menos. A nossa geração é uma geração que não tem coragem de agir. Não tem coragem de ir para frente ou assumir uma responsabilidade. Por isso que eu digo, olhar é uma distração. Nós estamos olhando demais e agindo de menos. Tudo por conta disso. Que foi uma lapidação, né? Uma lapidação do século. Desde que eu me entendo por gente, a tecnologia já existe, né? Eu nasci em 2000, então são 25 anos de tecnologia avançando e avançando. Até 2005 a tecnologia avançou mais ou menos. Até 2010 deu um salto. Até 2012 deu o dobro do salto. Até 2015 já tinha dado o triplo do salto. Então, tem avançado muito rápido. E nós temos ficado parado apenas olhando. Sem agir. Então, o segundo problema que essa geração tem é a falta de ação. Por isso que o olhar é um problema hoje. Porque nós estamos olhando, só olhando. Não estamos agindo.
Aí os caras falam assim, admira um pouco isso aqui. Admira, 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 olha, olha. E você fica olhando. Olhando, olhando, olhando. A vida dos outros. O que os outros estão conquistando. Os sonhos dos outros. E você não olha para você, ou não pensa em você, ou no seu próprio crescimento. Você fica parado, olhando. Como se fosse uma tela de celular. Você vê a vida passar. Esse ponto que você falou, Newton, na questão do olhar, né? Eu já estive desse lado, né? Até hoje em dia, se eu me pegar, entrar na bolha ali, o algoritmo vai entender o que eu quero consumir, eu vou ficar ali horas e horas. Por quê? Isso já é um condicionamento, né? O algoritmo já te condiciona para reter a sua atenção, porque a era digital, a gente está na era da retenção, né? As pessoas estão buscando cada vez mais prender a sua atenção e te distrair. E aqui entra outro ponto também, né, Newton? Como a gente identifica quando algo deixou de ser um lazer, algo que é para ser saudável, e passou a ser uma distração, né, na nossa vida? Cara, eu creio que a distração é algo muito simples para você de identificar. Porque quando a gente se distrai, a gente sabe. É simples, você... Nossa, tinha aquilo para fazer. Com o que você se distraiu? Aí você tem uma tarefa no seu dia. Aí você vai fazer a tarefa. Não, primeiro deixa eu ver aqui. Aí você abre o celular. Aí você vai abrir o WhatsApp para fazer a tarefa. Às vezes ligar para alguém, mandar uma mensagem. Aí você vê o Stories. Que a pessoa acabou de postar. Nossa, que legal. Aí você vai passando pro próximo contato. Próximo contato. Próximo contato. Aí você, nossa, me distraí. Esqueci. Você identifica muito fácil porque te lança uma dopamina no seu cérebro e você fica bem tranquilo. Só que quando aquilo passa, quando a dopamina passa, porque é um estímulo momentâneo, você... Tem aquela sensação, né? Cara, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não corri atrás? Por que eu não agi? E aí bate a dor do arrependimento, né? O arrependimento é triste, porque o que passou não volta, né? A gente vive uma linha pra frente, pra trás. A linha do tempo, ela não volta, ela é reta. A gente vai ter teorias da conspiração aí, de voltar no tempo, que os cientistas estão tentando voltar no tempo, isso aqui, né? Mas até a data de hoje não inventaram a máquina do tempo, então a linha do tempo ela é somente para frente. Se você perder o tempo, já era. E tempo é algo que não volta mais. Né? Imagine, a média de vida hoje é 80 anos. Se a cada dia você gasta 10 horas com vídeos curtos, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, e os outros 8 você trabalha, 8 você dorme, já foi o dobro, você conseguiu gastar 2 dias quase nessa brincadeira. Por quê? Porque é assim, cara, se você se deixar levar pelos seus próprios desejos, aí nós vamos para uma área mais profunda, né? Sobre o pecado. A natureza humana, ela é pecaminosa. Posso te dar só uma chuchadinha? Só uma cutucadinha? Pode. A distração, ela é considerada como sendo um pecado? É. A Bíblia diz que o preguiçoso não herdará os céus. A distração te deixa preguiçoso. Diz também que a luxúria, né? Quem tem luxúria também não vai pro céu. E você tá olhando o quê? Ali é tudo, né? Querendo comprar. Rede social é a terra de ninguém, né? Querendo ter vida, a vida da pessoa. Você fica desejando a vida da pessoa. Tá pecando. Aí, outro ponto. Aí o Newton entrou numa você olha a vida da pessoa e fala mal da pessoa, fofoca. Tá pegando. Então a distração, ela é um pecado, cara. Porque ela a distração nada mais... O diabo, a Bíblia diz que o diabo está tentando nos afastar da presença. Com o quê? Com distrações. Distrações, simples. Porque se você anda distraído, você não anda com os olhos fitados pro foco. Qual que é o foco? Chegar no céu.
Cristo. Cristo, O alvo é Cristo. a cruz. Se você não está olhando para isso, não está caminhando para isso, você está distraído. Distraído, você está na porta larga, vivendo o seu bel prazer, que é a vontade da carne. A vontade da carne, ela é pecaminosa, ela é mal. Já diz, né? O pecado gera morte. E o que é pecado? Aquilo que te afasta de Deus. Porque somente em Cristo há vida. Então a gente, de um assunto que é comum, que é um mal do século. Sim. A E muitas vezes distração. os jovens, né, as pessoas não percebem Não percebe porque, aquilo que está consumindo elas. por mais que é simples de identificar, é fácil de você evitar. Quando você está com os olhos vendados, uma coisa que nós estávamos conversando na lapidação, às vezes o meu problema, para outra pessoa, parece muito fácil de ser resolvido. Mas para mim, é quase impossível. Então, a distração, ela funciona desse jeito. Ela é uma máscara para você, é um pano na sua visão. Você não consegue enxergar você alcançando uma vida melhor, você não consegue enxergar uma oportunidade melhor ou alcançando algo maior. E a outra pessoa olha e fala, cara, é tão simples você parar de se distrair. E a gente vai achar que distração é só isso aqui. Não, não é. Como a gente fala, isso aqui é o principal. Redes sociais é o principal. Sim. A gente vai ter distrações, muitas vezes, coisas que são boas. Até eu gosto de esportes. Gosto de esportes. O jovem hoje em dia, É. no seu auge, ele Fazer esporte, tem que gastar energia, Um exato. futebolzinho, um vôlei, um basquete, um esporte radical, um Futebolzinho skate é bom, hein? ali. A gente dá uma surfada. E isso é uma coisa que a gente gosta. Só que se a gente gastar muito tempo nisso, se torna uma Distração. distração. Dependendo do objetivo. Se o seu objetivo não é se tornar um Gabriel Medina, mas você está gastando 8 horas do seu dia, todo dia, surfando, você está distraído. Com o potencial que você poderia ter em outros lugares, gastando energia em outras coisas. Isso é em tudo, a gente às vezes não percebe. Mas eu mesmo gosto muito de jogar videogame. Se eu começar a jogar videogame despreocupado, nada vai umas 2, 3 horas. Bem de boa, sem eu perceber nada. Aí alguém vai chegar e vai falar, pô, você faz 2 horas que tá aí. Oxe, 2 horas só? Só? Só 2 horas? E a gente vai gastando mais tempo. Quando você vai ver, passou 5 horas, 10 horas. E não é ruim. Não é ruim você gastar um tempo de lazer. Mas quando aquilo começa a ser excessivo, constante e fora do propósito, é uma distração para te afastar daquilo que você deveria estar fazendo. Deveria estar crescendo ou conhecendo, né? Então, a gente tem que identificar. Porque, como eu falei, é simples. A gente sente. Só que se a gente ficar pensando, só naquilo, a gente não consegue enxergar. Porque as pessoas falam também. Não é só a gente que consegue enxergar a distração. As pessoas falam. Isso aqui não é nada novo que a gente está falando aqui. Não é nada novo. Que redes sociais é distração, que gastar muito tempo em atividades ou coisas assim, né? Lazeres também são distrações para alguns propósitos. Porque as pessoas comentam sobre a sua vida, falam sobre você, você conversa, você tem amigos, as pessoas vão falar, pô, se sentir você distante, né? Tô vendo que você não tem tempo mais pra gente, não tá... Você tá distraído com alguma coisa, ou está fazendo alguma coisa, né? Então a gente tem que identificar isso, se é bom, se está agregando, ou se está só nos afastando do propósito. Sim. Uma coisa que você falou aí, Newton, acerca da distração, ela tá muito vinculada ao excesso, né? Também. Excesso. Você deu exemplo, você gosta de jogar videogame. Tudo bem, você pegar, né, um momento para você ter o lazer, é o que a gente estava comentando aqui, pra gente ter um momento de lazer, de descontração, tudo bem. Agora, se você passa muito tempo fazendo aquilo, Se torna uma distração. quando você vai pro excesso, né? É um pecado, né? Tudo que é excesso é pecado. Tudo que é excesso é pecado. Tudo quando você faz demais é pecado. Até coisas boas se tornam um pecado. É interessante porque as pessoas falam, não, mas eu estou fazendo algo bom, eu estou estudando. Tá, mas você tem uma vida que não é composta somente de estudo. Não, eu estou trabalhando, tá? Você tem uma vida que também não é só de trabalho.
Vai estudar, tá, jovem? Não fica usando essa palavra aqui pra você não Não, estudar, não. Ah, calma. não, o Newton falou lá que eu tô estudando demais, não. Calma, Estuda. calma, jovem. Não, Bem-aventurado o homem que acha Ansioso, sabedoria e o ansioso. homem que adquire conhecimento. ansioso. Ó a interpretação aí. Ansioso. Não seja ansioso. Não seja ansioso. É. Estou dizendo assim. Eu tenho um grande problema por causa do TDAH, do hiperfoco, quando é uma coisa que me atrai a atenção. Sim. Então, se eu gosto de um tema, principalmente de algo que me chamou a atenção, eu gasto muito tempo naquilo. Muito tempo. E aquilo acaba se tornando uma distração e um pecado. Porque me afasta das outras coisas, me afasta de Deus. Porque eu começo a gastar muito mais tempo com aquilo. Sim. Então, é equilíbrio. A nossa vida é feita de equilíbrio. Você tem que estudar em equilíbrio. Até porque não adianta você estudar, porque, cara, não fica na sua cabeça. Você pode passar 24 horas lendo, não vai ficar na sua cabeça tudo que você leu. Então você tem que saber equilíbrio. Existe uma técnica de você ler, de você gravar, escrever, faz parte disso. Então o estudo, ele é uma técnica. Sim. O conhecimento, ele é absorvido muito também pela prática. Cérebro é um músculo, né? Sim, a gente tem que exercer aquilo. Então a gente vai escrever, né? Vamos ler, vamos escrever, vamos praticar. Isso é o ato de estudar. Então você vai ter o conhecimento, você vai ter acesso ao conhecimento, você vai escrever aquele conhecimento para que esteja registrado o conhecimento, mas também você vai praticar aquele conhecimento para que você possa realmente fluir naquilo e se tornar hábil naquele assunto. Por isso que eu digo que o estudo, se você fizer em excesso, né, sem controle, sem direção, acaba se tornando um pecado. Porque acaba se tornando inútil. Sim. Inútil. Não tem aquela história lá da galera que deixa pra estudar no último dia pra prova? Aí chega lá, lê o livro, pá. Aí chega na hora de fazer a prova, acerta 3 perguntas. Por quê? Porque o cara achou que ia enxugar na cabeça dele o assunto, sim, que ia ter as informações todas ali na hora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uma coisa que você estava comentando, Newton, e que eu acho relevante a gente falar, é que me vem na cabeça a porta de entrada inicial da distração é rede social. Sim. Não me vem outra coisa na cabeça. E a gente deu esse exemplo, né, da rede social, e com a rede social a gente abre várias outras pequenas portas, né, a partir dessa porta, que vai intensificar ainda mais a nossa distração, e aí a partir dessa distração a gente tem problemas como ansiedade, sim, pessoas desenvolvem depressão, porque aqui entra a questão da comparação. Aí você é isso compara, que a gente... Esse é o pior. A gente começa a olhar a vida do outro e começa... aquele cara lá, aquela mulher... E na rede social as pessoas mostram apenas o que convém a elas mostrar para você. Sim, a rede social nada mais é do que um livre acesso que nós tivemos para um mundo fantasioso, um mundo fictício. A rede social é um mundo fictício. Simples. Ele não é real. A rede social não é real. Simples. Ah, mas ele está contando da vida dele. Sim, ele está contando da vida dele. Só que como num filme há cortes, a edição, a trilha sonora, uma intenção por trás para te causar um sentimento, é a mesma coisa, meu querido. É a mesma coisa. Essa é a real intenção. Isso que nós estamos fazendo também é isso. Tem uma edição por trás, tem uma intencionalidade no posicionamento das cadeiras, em como a gente está fazendo o nosso layout. Por quê? Porque a gente quer transmitir um sentido, um sentimento, uma sensação para vocês que estão aí do outro lado. Agora, se vocês estivessem aqui com a gente, vivenciando isso, aí vocês entenderiam, cara, que o que está sendo transmitido não tem nada a ver com a realidade. Exato. Então as pessoas vivem muito aqui dentro, esquecendo que, na verdade, nós somos reais. Vivemos um mundo onde ele é injusto, ele é desigual, e não há e as oportunidades não são iguais para todo mundo. A riqueza também não é dividida de forma igual. As oportunidades de crescimento, de acertamento também não são divididas iguais. É sim, cara. Tem cara que levanta para derrotar 1 leão por dia, tem cara que levanta para derrotar 10 leões no dia. Tem cara que já tá derrotando 3 antes de chegar nesse. Sim, então isso aqui nada mais é do que um mundo fictício. E essa distração da gente viver nesse mundo fictício é o que mata. Porque se a gente for voltar um pouquinho atrás,
as pessoas não iam falar que a literatura era uma distração. Pois é, a gente tá levando a rede social como é, porque é a distração da nossa geração, né? Da nossa Mas se geração. você for pegar nos antepassados, Passados, na época de Jesus, literatura. Literatura era uma distração. Por quê? Porque era algo que chamava atenção, que a pessoa não era qualquer um que tinha, era uma classe bem elevada. Então era um prazer. Era um prazer. Entenda, toda distração começa com prazer. Começa com prazer. Porque você não vai se distrair com algo ruim. Você vai ficar triste, vai ficar chocado, vai ficar chateado, mas você não vai se distrair com algo ruim. Porque nós estamos dizendo do mal, do mal. Não estou dizendo que aconteceu um acidente, você olhou para o lado e se distraiu. Não é nesse sentido. É no sentido do problema do século, que é a gente estar distraído a todo momento, né? Estar em constante distração. Não é algo ruim, porque senão não te distraía. Uma sensação ruim, ela te leva a pensar. Se você se machuca, você... Ai, que dor, cara. Você vai ficar aquele pensamento, ai, que dor, o que eu posso fazer para sarar, para curar, para parar essa dor? Ou se você se sente mal, você fica pensando em um remédio para poder tirar aquela azia, aquela incomodação. Aí a gente vai por mal do século, que é a distração do sentido, né, da vida. Nós não estamos vivendo mais, nós estamos distraídos com o mundo fictício. Aquilo nos distrai com prazer. Só que aquele prazer nos gera uma sensação ruim. Olha só, contraditório. Que contraditório, né? Como é que um prazer me gera uma sensação ruim? Você acabou de falar que a distração não é ruim. Você não é coisa ruim. Não. A sensação do prazer, você vai, prazer. Só que o estímulo que te dá prazer agora, daqui 5 minutos não te dá mais prazer. Você vai procurar outro estímulo. Sempre mais. Vai chegar um momento que você vai estar no limite. Você não vai ter mais prazer, você vai começar a repetir. E você vai começar a se agoniar. Começar a se comparar, vai começar a falar, vai começar a reclamar. E aí vai começar a gerar uma sensação ruim. Que você não consegue mais ter acesso àquele prazer. você já tá preso, né? Já tá alienado. Você não consegue mais liberar a dopamina no seu cérebro. Então aquilo já começa a causar uma ansiedade, uma depressão. Na verdade até consegue, só que não é suficiente porque o seu cérebro está condicionado a... Já tá com aquilo, né? Ele já tá com um alto limitador, pico, né? Ele já tá com um limitador bem alto. Então acaba que não chega, bate lá e não gera aquela sensação. É como a droga, né? Primeira vez que você dá Exatamente, ia falar sobre isso. Você, nossa! Às vezes passa mal, mas fala, nossa, nossa. Aí do nada você vai com uma droga mais pesada, já não dá mais a mesma sensação. Tentando buscar aquela sensação que você teve na primeira vez, mas nunca será igual. Porque é dopamina, é cérebro, é química. É um prazer momentâneo. É uma química que é solta no seu cérebro que te faz aquele prazer. Se você estimula aquilo da forma artificial, cara, você tá lascado, hein, velho? Aqui eu já veio uma mensagem aqui, diretamente para vocês, jovens. No mundo a gente pode ter prazeres, mas que são momentâneos, né? Então eu te digo, o prazer de Deus, ele é eterno. Nunca seca. Esse prazer. E quando você experimentar desse prazer, já era, não tem mais volta. Isso aí é uma água que não tem fim, né? Jesus fala, eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. E a gente imagine hoje você no deserto. Lá, 40 graus no deserto, 50 graus, 60, às vezes sensação térmica de 60. Nenhuma gota d'água. Você sente aquela sede. Aí você chega e pega um copo d'água, assim, um copo d'água. Nossa, que delícia, cara. Mas daqui a pouco Saciou a sede. Tá. Daqui a pouco você... Nossa, com sede de novo. Aí vai. Só que você não consegue matar aquela sede. Você não consegue, cara. Por mais que ela te dê uma satisfação, né? Momentânea, você não consegue. Ela volta. Agora, você volta a ter sede.
Agora, quando você bebe da água da vida, você não precisa mais voltar. Porque ela mata a sua sede. Ah, mas você está falando algo literal? Cara, em alguns sentidos, sim. Mas daí você tem que ter fé para poder experimentar. Mas a gente está falando em algo físico, algo espiritual. Porque a gente está falando de vida, e de prazeres momentâneos, que são as distrações. Quando você experimenta de Deus, que é a água da vida, cara, os prazeres momentâneos já não te servem mais. Não. Aquilo que é momentâneo, artificial, não te serve. É por isso que a pessoa que experimentou de Deus, ou já foi para a igreja, já serviu ao Senhor e se afasta dos caminhos de Deus, ela se afunda, mas se afunda mesmo. Você pode ver, uma pessoa que nasceu no mundo, né, que não conheceu a Cristo, e uma pessoa que conheceu a Cristo, mas se afastou. A vida de quem conheceu a Cristo e se afastou é 2 vezes ou até mais vezes pior que a pessoa que nasceu no mundo. Por quê? Porque ela tenta de todas as formas satisfazer algo que é insaciável. Ou Preencher um vazio, né? Preencher o lugar de Deus. E não tem como. Preencher o lugar de vida. Não tem como. Esses prazeres momentâneos não conseguem suprir a necessidade que temos da água da vida. Simples. Você não tem o que você faça neste mundo que supra a necessidade que você tem de estar perto de Deus. Não tem. Se você está perto da água da vida, você exala a vida, você vive vida. Independente da situação que você esteja, você é a vida. E a vida é muito mais do que prazer momentâneo. A vida é muito mais do que rede social, a vida é muito mais do que histórias, ou Instagram, ou carro bonito, ou casa da hora. A vida é muito mais que isso. A vida ela é muito mais profunda, ela é muito mais intelectual, ela é muito mais sentimental, ela é muito mais palpável do que a gente imagina que seja. Porque as pessoas vão achar assim, poxa, eu vou viver quando eu tiver a minha casa, meu carro, tiver um emprego estável, né, o que a gente sempre busca. E a vida não é isso, a vida É a busca incessante pela felicidade, né? Ah, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Isso nunca vai conseguir, porque quando eu tiver uma casa, eu vou a ser felicidade feliz. não está aí. A felicidade nunca vai estar externamente, sempre internamente. Pega essa aí. A sua felicidade não vai estar no mundo, não vai estar nas coisas, não vai estar externamente de você. A sua felicidade vai estar internamente. Quando você for feliz aqui dentro, aí você vai ser feliz aqui fora. Porque aqui é morada de alguém. Morada de alguém. Sim. E esse alguém, rapaz, ele tem uma alegria que excede todo entendimento, uma alegria A paz, né? paz Que paz que excede todo entendimento. Transborda, assim, em qualquer situação, cara. Por isso que diz que os cristãos são doidos, né, cara? Esse cara tá na prova, como dizia, né, o nosso querido irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o cara entendeu o que é vida, o cara entendeu o que é ter a paz que excede todo o entendimento. Ele entendeu que as distrações são coisa do inimigo, né? São uma armadilha que o inimigo colocou na nossa vida para nos fazer parar do nosso verdadeiro propósito, que não é viver segundo as nossas vontades, não é viver segundo nossos prazeres carnais, mas sim o segundo propósito que o Senhor nos deu. Que é o quê? Compartilhar relacionamento. Exatamente. Nós fomos chamados para termos relacionamento, primeiramente com Deus e depois, né, com os irmãos. Com as pessoas, né? Nós fomos chamados para isso. Amar a Deus, primeiro mandamento, né? Sobre todas as coisas. E o segundo? O seu próximo como a ti mesmo. Exato. Não tem pra onde correr. Não tem, não adianta. Estava comentando sobre essa questão dos prazeres, né, Nilton? Que nos leva à distração do verdadeiro alvo, do verdadeiro objetivo. E me veio a história de Salomão.
Salomão. O homem- cara O sábio. homem, segundo a Bíblia, o homem mais sábio da Bíblia. É. Tinha tudo que ele queria. Tudo. Era o reino, Tá aqui. era a cidade lá, ele que dominava. Prata, ouro, mulher. Tudo, dinheiro. casa. É. Levando pros dias atuais, né? Ter casa, carro. Ele fechava balada. Cartão Descia black. combo. Ah, Fazia tudo. ele descia. Tinha tudo. Tava nem aí. O homem chegava Ué. pra bagaçar mesmo. No final, o que ele diz lá, Newton? No final de sua vida, Salomão vem e fala. Depois ele já ter experimentado tudo. Tudo Não. que o mundo poderia lhe oferecer, todas as distrações que pra ele eram prazer, né? Tudo. Só que depois dele experimentar esse prazer, experimentou tudo. Mas mesmo assim, ele tinha um vazio dentro de si. E o homem mais sábio, segundo a Bíblia, diz que tudo é vaidade. Eita. Tudo E você aí, é vaidade. jovem que tá em casa aí, muitas vezes, não quero estudar, não quero trabalhar, Não quero fazer ficar aqui nada. só na curtição, sei que tem. Achei- Tô bem aqui nesse Achei um ciclo. podcast que fala que estudar nesse- demais é pecado. Irmão, vigia, hein, cara. É. Vigia, não vai cortar esse pedaço e fazer de mantra pra você, não, cara. Se você não estudar, você vai continuar se tornando medíocre. Eu vi um corte do Primo Pobre falando, o maior empecilho, na verdade, a maior estratégia, não. A maior barreira que faz a pessoa continuar pobre é ser burro. Ele falando assim, eu não lembro a frase certinha, mas diz que o maior motivo, né? A maior situação que faz a pessoa, o ser humano, ser pobre é ele ser burro. É ele não buscar conhecimento. E isso não é querendo humilhar ninguém, não é querendo dizer. Não estou falando da sua situação, né? Que você não teve acesso. Mas sim as pessoas que têm acesso, têm a informação, mas não Sim. desejam guardar o conhecimento ou buscar o conhecimento. Essa pessoa é uma pessoa burra. Porque ela tem acesso, não Tem quer. a oportunidade, Tem a né, Newton? oportunidade e não quer crescer. Então ela continua medíocre e pobre. Pobre de financeiro, pobre de felicidade, pobre de relacionamentos, pobre de oportunidades, porque ela vai ficar estagnada ali, não vai querer aprender algo, não vai querer conhecer as coisas, então as portas vão se fechar, porque você vai aparecer outras pessoas capacitadas e vão. Então entenda, se você quer avançar, procure conhecimento, Estude. busque conhecimento, estude, se capacite, se profissionalize para você crescer. Só que não se distraia. Não se distraia do objetivo. Se o seu objetivo é entrar numa multinacional que necessita de um curso específico, o que você vai fazer? Eu vou focar naquilo. Fazer o curso específico. Eu não vou Exato. fazer outro curso, né? É isso que eu tô falando. Não adianta você estudar por estudar, muitos estudos. Sim. Eu vou. No meu curso lá, na multinacional, ela me exige falar inglês. Para que eu vou fazer um curso de espanhol? Sim. Ou de italiano junto? Não descarta a possibilidade de Não você descarta. fazer Mas outros qual que é o cursos, objetivo? mas o objetivo, né? O objetivo. Aí a gente você tem que ter. Aí é que a gente entra na questão que a gente até falou no episódio número 2 com o pastor Luiz sobre a questão do planejamento, né? planejamento Você tem estratégico. que se planejar, tem que saber o que você quer. E aí, depois de você direcionar, tem um objetivo, eu tenho um objetivo, tenho estratégia para alcançar aquele objetivo, vou fazer o quê? Com planejamento. Faça um planejamento. E pode ser que você planeje, você faça o que tem que ser feito e você vai para outro caminho. Sim. Porque a gente tem um esboço da nossa vida. Mas a verdadeira história, quem escreve é Deus. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele. Porque os planos dele são mais altos que os nossos. Exato, São muito mais Jeremias. altos que os nossos. Planos muito maiores e melhores Deus tem para nossa vida. Deus tem para sua vida, jovem. O jovem está sendo impactado hoje. Não, aqui a gente começou mais leve e a gente Vai pesando. Né? ué. Vai pesando. Conforme o pessoal vai Vai sendo lapidado. Cara, e aqui, nesse podcast, vocês vão encontrar uma variedade, uma gama muito grande de conhecimentos gerais, porque o nosso objetivo é esse. É crescer, é vida. A caravela portuguesa, que é a nossa água viva, o nosso mascote, né, o nosso símbolo, significa Cristo, né, uma analogia a Cristo, que é a água viva. E a água viva, ela transborda, ela é incessante, ela continua fluindo. Em todas as áreas da nossa vida, a gente quer ser assim.
E esse podcast serve para isso, serve para a gente poder trazer o máximo de conhecimento, estratégias, planejamento, pessoas, para que vocês possam escutar histórias, né, de pessoas que colocaram isso em prática e avançaram. Hoje é difícil a gente trazer pessoas novas, muito jovens, até porque eles estão Isso. distraídos. E muitas vezes a gente está no processo de construção, né? A gente construindo a base bem forte, bem consolidada. Porque, para mim, eu vou dar exemplo de mim. Eu fico muito assim, com o pé atrás, com a questão da credibilidade, sabe? Que credibilidade Um vou jovem, você vai falar para um público específico. Para empresários, por exemplo, você Sim. vai para um workshop, algum evento. Mas as pessoas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas julgam você pela aparência. Então as pessoas vão olhar pra você, quem que é esse cara? O que ele faz? Que curso ele tem? Cadê a... Quais cadê são o- as habilidades dele? Cadê o resultado? Exato. E a gente precisa entender e compreender isso, né? Porque na minha cabeça, cara, o que um jovem ele vai falar? Qual que é a credibilidade que eu vou passar pro público? Aí eu vou pegar você. Fala, pode Tem uma falar na história lata. Boa pra jovem. Ah, Davi. E aí? Davi. Nós vamos chegar numa situação de guerra. Pum! Guerra. Nego matando nego. Pá, gente morrendo. Aí do nada, 5 gigantes. Os cara brabo, bolado. 5 Cariani. 5 Cariani na sua frente. 5 bitelo. 5 bitelo. isso aí, é demais. Armado. 5 bitelo armado, rapaz. Pronto pra bagaçar. Uhum. Bitelo, Giga, Cariani, Uhum. Muzi e Júlio Balestrini. Os 5 assim na sua frente, vem. Vem, pai. O rei vai dar pra trás. A galera fica com medo de enfrentar os caras. 5 gigantes, cara. Os caras não vai pra frente, os caras não conseguem. Aí chega um molequinho, desse tamaninho assim, franzino, magrinho, ruivinho, sem potencial nenhum aparentemente. Aí o rei pergunta e chega e fala: e aí, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai enfrentar o cara? Você tem certeza que você vai pegar essa bomba aí pra você? Se liga, rei. Lá, quando eu cuido das ovelhas do meu pai, eu já enfrentei o urso, já enfrentei o leão. Não vai ser um gigante que vai me parar. Alguém viu o resultado de Davi antes? Ninguém tinha visto o resultado de Davi. Ninguém sabia quem era Davi. Que credibilidade Davi tinha. Davi era irmão dos guerreiros que estavam Sim. com Saul. Mas quem era Davi? Pastor de ovelhas, né? Que não tinha valor nenhum pra galera. Aí ele chega e fala pro rei, né? Pro cara mais alto. Fala assim, cara, eu tenho potencial. O cara fala assim, sei não, hein? Não, só pra você, né? Não ir de peito aberto, bota a minha armadura aqui. Aí vai ter pessoas que vão enxergar em você uma oportunidade de fazer um marketing, fazer, né? Trazer alguma coisa, agregar alguma Sim. coisa pra ele. Então ele vai querer te inserir naquilo que é dele. Só que quem conhece o seu potencial e sabe quem é em Deus, não aceita porque entende que não cabe nele. Aí o rei bota a armadura, vai falar, não, bota a armadura aí, a armadura não é pra Davi. A armadura não serve pra ele. Só que aquilo que ele carrega continua tendo valor. Então ele pega, vai com a sua fundinha, 5 pedrinhas pra enfrentar os 5 gigantes. As pessoas acham que Davi pegou 5 pedras pra poder, se errar uma, tacar a outra, né? Uhum. Esse é o pensamento. Não, tinha 5 gigantes naquele lugar. De 5 tribos diferentes. Eu pensei que fosse um só. Não, 5 gigantes. Um pra um ali. Cara a cara, Cinco tete a tete. gigantes. Tinha 5 gigantes naquele lugar. Ele pegou 5 pedras, porque ele tinha certeza do que ele ia fazer. Ele já sabia do seu potencial, ele já sabia onde ele conhecia. O Deus que ele servia, né? A gente vai pro espiritual, ele sabia o Deus que ele servia. E Deus já tinha dado autoridade sobre ele. Muitas vezes você tem capacidade, você tem potencial, mas você fica retraído. Porque o rei Saul tentou colocar armadura em você e não coube. O rei Saul tentou dizer que você não é o cara ou que você não vai conseguir. Mas você tem que chegar pra dentro e chegar ao seu potencial. Porque Deus já te deu as provas e você já passou. Sim. Muitas vezes nós já passamos as provas, mas não por alguém falar alguma coisa, a gente fica... Por alguém Fica ir com o pé contra, atrás, né? fica pé atrás. Só que o resultado é um só. Aquele que avança segundo
a vontade do Senhor, segundo o direcionamento de Deus, entende o poder que tem, o conhecimento que tem, a capacidade que tem, ele vence. Ponto. Davi foi com uma pedra no meio da testa. Não se distraiu? Não se distraiu. Focou, funda, Porque pum. se ele tivesse distraído por qualquer conversinha que viesse, ó, não Os sei se irmãos isso daí dele é tentou- bom não, Os hein? irmãos dele tentou parar ele, o rei tentou parar ele, a nação de Israel falava, não, quem que esse carinha desse tamanhinho, ele vai perder, nós vamos morrer. O cara chegou 220. Então, eu entendo, né? Eu entendo Sim. o seu ponto de vista, porque eu sou assim também. Muitas vezes eu fico o pé atrás, assim, que credibilidade que eu tenho? Só que eu também entendo que eu tenho um propósito, fui chamado para alguma coisa. E eu Glória sei que a eu tenho Deus. potencial para fazer isso. Então, entendendo esse potencial que eu tenho, entendendo o potencial que nós temos e que você tem, avance. Avance sem medo. Taca a pedra na cabeça do gigante, cara. Derruba ele no chão. Só que entenda que é propósito, é vencendo um gigante após o outro. Davi não foi rei depois que derrubou o gigante. Então, muitas vezes você não vai se tornar um empresário de sucesso. Muitas vezes você não vai se tornar um cara de destaque, você não vai se tornar um milionário no primeiro gigante que você derrubar. Sim. Porque você ainda é imaturo. Potencial, capacidade não gera maturidade. Maturidade é tempo. É tempo. Sim. Tempo, constância, conhecimento. Isso vai gerar maturidade. Você falou uma palavra aí que mexeu comigo aqui agora. Propósito. Muitos jovens Estão sem propósito. E isso pode estar distraindo distrair. a nossa geração. Na verdade, distração é Muitas exatamente vezes a gente isso, se né? distrai. Tirar você do propósito. É isso que o diabo E quer. como nós, jovens, podemos encontrar ou entender qual é o nosso propósito, para que a gente não se distraia com coisas que fogem do nosso propósito. Cara, primeiro, para de gastar tempo com a rede social. Corta, elimina de vez. Cara, não de vez, mas se você tem um grande problema, sim. Se é um vício já que você não consegue controlar, sim. Mas se é algo que você tá se encontrando, se distraindo fácil, mas ainda você consegue se policiar, foca em conhecimento. Foca em buscar conhecimento. Cara, estuda. Estuda principalmente economia, Sim. que é o que gira, o dinheiro gira o mundo. Estuda economia, estuda sociologia, você tem que entender como é que funciona a sociedade. Estuda política, que é muito importante. Não tô falando só de partido A, partido B, não é isso. Política, como é que funciona a política? Como é que funciona o sistema político, né? Porque Sim. essa troca de informação é política. Estou fazendo política aqui, porque eu estou trocando informação com você e com eles. Isso é um ato de política. Estou passando o meu ponto, ele está passando o ponto dele, nós estamos debatendo sobre esse assunto. Esse é política, é debater assuntos para uma finalidade maior, um objetivo maior para a sociedade. Nós estamos querendo trazer conhecimento para vocês. Então, estude política, estude economia, estude sociologia para entender a sociedade, estude história, principalmente. Sim. A pessoa que não conhece o seu passado não tem base para ir para o seu futuro, para planejar o seu futuro. A pessoa que não conhece o seu passado não tem estrutura para planejar o seu futuro. A pessoa fica distraída, fica perdida, porque o passado é a nossa base. Sem base, nós não conseguimos planejar o nosso futuro. Pronto. É isso que acontece, cara. Sim. O diabo, ele vem para destruir. E ele nos destrói na distração. Porque você está distraído. Você não lembra quem é, para que você vem para esse mundo, qual que é o objetivo, você não consegue planejar algo. Então, primeiro, você para de rede social, busca conhecimento, e depois você faz uma gestão de tudo isso em um planejamento. Faz um planejamento e começa com pequenos passos para chegar num objetivo, e aquele objetivo é um dos objetivos para chegar num objetivo maior, e esse objetivo maior é um dos objetivos para chegar num maior ainda, mas gestão e planejamento. Só que sem conhecimento, sem estudo, sem base, não tem como fazer gestão, cara. Você precisa de alguma coisa. Sim. Então não joga fora tudo que você aprendeu.
Ah, mas eu só errei. Pega os seus erros como exemplo para você não continuar fazendo. Ah, mas eu não tenho base, não sei o que, cara. Tá aí, cara, o canal tá aberto. Nós estamos com as nossas redes sociais abertas para você vir, tirar dúvida, conversar com a gente, ter um contato direto e a gente vai te ajudar. A gente vai trazer conhecimento, a gente vai te apoiar, vai te trazer, né, uma informação se você precisar um apoio. Sim. Tem as pessoas estão aí dispostas, tem lugares. No próprio Senac tem curso de graça, não é? Tem. Curso de graça, cara. Se você precisa agregar conhecimento. Não, hoje em dia, se você quer aprender mesmo, da mesma forma que a gente fala que a rede social ela pode te atrapalhar, te distrair, a gente pode extrair o melhor dela. Exatamente, a gente pode extrair o que é bom. Tem coisa boa na rede social. A gente só precisa filtrar. A gente só precisa Desafio, então. Desafio pra galera. Você que tá com problema de distração, principalmente com rede social, você faz um detox, 21 dias. Estudo que você repetir uma ação por 21 dias, ela se torna um hábito. Então, por 21 dias, você vai reduzir o seu contato com shorts, reels, TikTok, WhatsApp ali, excessivo, vai reduzir para contatos diretos e necessários, né? Vai ler, vai buscar um conhecimento, um livro, Cadu, para agregar conhecimento. Cara. Sobre o quê? Pode ser economia, que é a sua área. Economia, cara. Cara, a gente tem que começar pelo básico, né? Princípios básicos, pai rico, pai pobre, para entender o básico sobre finanças. Busque ler o Pai Rico, Pai Pobre durante 21 dias. Pega ali o livro, tem na internet, tem acesso rápido aí, tem. Nós vamos falar para o nosso menino aí botar um link de uma livraria que tá disponível, Pai Rico, Pai Pobre, vai deixar aí embaixo, né? Deixar aí embaixo. Patrocina nós, livraria. Vai colocar link. Eu vou botar a livraria aqui. A livraria que nós colocar patrocina nós. Vamos deixar lá disponível para você poder ter acesso. Durante 21 dias, mude a sua rotina. Acorde cedo, se alimente bem, faça exercícios, reduza a rede social durante 21 dias e leia um livro. Faça isso durante esses 21 dias e depois você volta aqui e comenta pra gente. Mas ler livro é difícil, Nilton. Eu não consigo ler livro, não consigo Audiobook. parar pra ler livro. Audiobook! Eu gosto de informação rápida aqui, ó. Na hora, abriu minha rede social, pum. A notícia do dia aqui, ó. Não, você vai reduzir, você vai mudar esse hábito. Você vai tirar esse hábito da sua vida. Bota um audiolivro, não consigo ler, tenho dificuldade de leitura. Bota o audiolivro, pum, fonezinho. Tô indo pra escola, tô indo pra faculdade, tô indo trabalhar. Você consegue. Você é capaz de fazer isso. Durante 21 dias você vai ver uma transformação na sua vida. Não adianta você falar que fez e negligenciou, que a gente sabe que eu fiz e não deu certo. A gente sabe que traz resultado. Isso é contra fatos no argumento. Isso é a ciência, né? Ciência é ciência exata. Contra fatos no argumento. Se você fizer e não der resultado, é porque você fez errado. Faz de novo. Pronto. Né? Simples. E vai até você mudar de hábito. Mudou de hábito, você vai ver uma melhora, cara, no seu crescimento. No seu crescimento emocional, profissional, espiritual. Todas as áreas da sua vida você vai ver esse grande conhecimento. Uhum. Pra gente, foi complicado a gente chegar até esse ponto que nós estamos aqui hoje. Não foi fácil, mas foi uma constância. A gente tornou isso aqui um hábito pra gente. É que vocês não viram a zona que tava aqui, a gente arrumando e organizando, puxando cabo, iluminação. Porque além de fazer isso aqui, a gente tem um planejamento por trás, a gente traz o estudo, a gente pesquisa, a gente vai atrás do conhecimento, a gente compra equipamento, a gente pinta, a gente faz um monte de coisa. Então, não é só sentar aqui e falar. Não. Antes de chegar no campo de batalha, o guerreiro já se preparou com antecedência. Mas a estratégia. Exato. Ele treinou, ele se capacitou, ele viu as situações que poderiam acontecer no campo de batalha. Já faz um planejamento de para ele chegar situações preparado. Para já estar preparado. É assim que faz. Planejamento é isso. Você colocar aonde você quer chegar e o que vai te impedir de chegar lá, ou situações que possam acontecer momentaneamente. Aí vai da tua criatividade, joga mesmo, pega da situação mais impossível
até a mais probabilidade de acontecer Sim. antes de você sair fazendo as coisas. Porque senão, no primeiro vento, na primeira dificuldade, você para. Não é constante. Se não tiver um objetivo bem trilhado, para no meio Uma do estratégia bem planejada. porque aí você tem uma ideia, né? E muitas vezes essa ideia, ela é uma ótima ideia. Uma ideia mirabolante. Nossa! Foi a ideia mais genial que eu tive. Só que quando você começa a fazer, quando começa a vir as primeiras dificuldades, os primeiros empecilhos, né? Os problemas que você precisa resolver, vai caindo o seu entusiasmo. Fala, ó, essa ideia não é aquilo tudo que eu pensei lá, não. E aí você vai chegar num nível, só que aí você tem que ter o quê? Consistência. Lembrar do objetivo, lembrar do porquê você está fazendo aquilo. Por quê? Ter o porquê. Qual o seu porquê? O que que te move? Aonde O que que você te vai faz chegar? acordar? Levantar da cama todos os dias. Aleluia. Rapaz, isso faz a gente refletir o que a gente tá fazendo, né? Se fosse pelas N situações, nós já tinha parado. Antes do primeiro. Cara, cada vez que a gente tenta fazer uma coisa ou planeja alguma coisa, nunca sai como a gente planejou. Ou as situações acontecem até coisas que a gente nem imaginava que ia acontecer. A grande maioria aconteceu de uma forma boa. Veio para agregar. Mas uns 40% aí foi de situações que a gente não esperava. E a gente já tinha planejado em que situações poderiam acontecer, mas a gente não esperava. Que desse um problema, que desse uma situação ali ou outra. Só que, como a gente já tinha planejado, a gente já tinha uma base, a gente foi se adaptando. E constância. Constância. E hoje nós estamos aqui. Cada dia melhor, né? Esse é o terceiro episódio, mas a gente já gravou muitas outras coisas aí no backstage, com outros, né, em outros lugares, outros projetos. Então a gente já está familiarizado com esse tipo de situação. Então a gente já sabe que pode acontecer. Então a gente já meio que tá calejado. E nós não vamos parar não, rapaziada. Pode flopar esse episódio. Mas não vai parar não. Não. Vai parar Porque independe de view. não. A gente não tá buscando visualização. A gente tá buscando um propósito. E esse Exatamente. propósito a gente vai alcançar. Porque, né, Quando a gente entende se o cara pegar isso, esse acabou. código aqui, saia da rede social e botar, o cara tá falando do podcast aí, mandando a gente sair da rede social. Não, se fizer aquele corte, cortar só o seu trecho, não estude. Já era. Já era, eu vou aparecer Vai, como assim não estudar? Porque texto sem contexto é pretexto pra heresia. Pegou essa? Peguei. Pegou essa? Rapaz. É, cara, e é a pura verdade. Muitas vezes nos vídeos curtos a gente vê uma coisa, mas quando a gente vai ver o contexto, Contexto da história. o que a pessoa realmente falou, os dois lados da história, né? Porque rede social tem muito essa questão da manipulação também. Tentar pender mais pra um lado do que pro outro. E eu não tô dizendo que o outro lado que tá certo. Não, a gente tem que buscar entender os dois lados. Dois lados, que a gente vai ter uma E não conclusão só um lado de exata, né? história, né? A gente vai ter uma um conclusão lado da exata. história. Isso é uma parte do julgamento, né? Isso aí funciona no meio jurídico dessa forma. Eles não vão só pelo lado da vítima ou o lado do acusado, né? Eles pegam os dois lados, sentam e fazem a história completa. Porque às vezes a vítima no trauma ou na situação ali se sentiu muito mais lesada, né? Aquilo mexeu muito mais com ela, Sim. então ela vai contar da forma que ela se sentiu naquele momento. E às vezes o acusado é a mesma coisa. Então, colocando as duas situações na mesa, a gente consegue ter uma visão geral e ter um objetivo reto, né? Direto. E isso é importante pra gente, a gente ter esse objetivo. Porque se a gente não tiver objetivo, a gente anda Distraído. Qualquer coisa a gente se distrai. E tendo a distração como base desse vídeo, você vai encontrar que a gente falou e não entramos muito a fundo em alguns assuntos. Isso é de propósito, tá, gente? Vocês acharam que nós estávamos... Os jovens, eu queria me aprofundar naquele assunto que você falou ali da rede social, da comparação ali, ó. Aquele assunto que ele comentou. Rapaz, isso aqui é uma porta, tá? Esses conteúdos a gente vai tentar trazer um pouco mais constante, do host número 1 e o host número 2 sentados aqui, comentando, né? Alguns assuntos profundos. A gente tem um tema muito polêmico, que foi jogado no backstage e a gente não vai entrar nele ainda. A gente está fazendo essa introdução para que a gente possa chegar nele, porque esse é o nosso objetivo.
falar de assuntos que não são comentados, assuntos que não são trabalhados. Eu não diria que é polêmico, né? Mas é delicado de se tratar. Ele é delicado, mas tem que se tratar com se a gente um assunto mais entrar peculiar. fundo... Não, se a gente for com o rojão, com a flecha direcionada, Ele vai ser- incomodar. Vai, Incomodar. vai. Então, e ele tá bem alto ultimamente. Exato. Tá bem alta numa situação que aconteceu aí. Mas a gente se prepara. A gente tá se preparando. A gente tá trazendo muito mais base bíblica, base científica, pessoas com capacidade estão nos ajudando. A gente vai sentar aqui e vai ter uma thumb bem polêmica. Mais polêmica do que essa desse vídeo aí. Que eu já vi ela, né? Do Mestre Splinter? Essa mesmo. Só pra quem sabe, sabe. É. Só pra quem tá no backstage. Mas é isso aí, rapaziada. A gente tá aqui abrindo esses assuntos. Comentem aí embaixo o que vocês acham Exatamente. desse assunto. O que vocês têm de dúvida. Algum comentário, alguma coisa que a gente falou aqui que ficou meio aberto, que vocês queriam que a gente aprofundasse, a gente vai estar ajudando vocês, a gente vai estar comentando. Ou a gente marca para fazer mais um vídeo. A gente traz os comentários e lê aqui também no vídeo. A gente vai se aprofundar, porque esse é o objetivo. A gente deu uma pincelada, uma leve pincelada no assunto meio que abrangente, meio aberto, para vocês poderem ter essa liberdade de construir isso aqui junto com a gente. E o nosso objetivo é esse, né, Nilton? É justamente ajudar os jovens, né? Ajudar. Com relação a esses temas. Então, se vocês tiverem... eu tenho dúvida em tal assunto, comenta aí embaixo. Tô com uma dificuldade, não Exato. consigo vencer tal coisa. Comenta. Rapaz, a gente vai estar aqui. Primeiramente, a gente está aqui para ajudar, né? Como pessoa na sociedade. Porque eu acho que uma pessoa que vem para a sociedade, para viver em sociedade e não ajuda, não agrega nenhum valor, ela é uma pessoa inútil, cara. Não serve para nada, cara. Serve para peso de porta. E eu não vim para ser um peso de porta. Eu vim para poder impactar. Eu vim para poder ajudar, para fazer as coisas, fazer um canal e não uma tampa. Isso aí. Você é canal de bênçãos e não tampa. E segundo, no meio espiritual, eu fui chamado para curar, para levar as boas novas e para fazer a vontade de Deus. Exatamente. Então, se você precisa de algo mais, né, no ambiente sociológico, né, um compartilhamento de relações, pensamentos, a gente vai estar disponível. Às vezes você é uma pessoa de outra religião, às vezes você é uma pessoa ali que não tem religião nenhuma, mas gostou do nosso assunto, gostou de conversar com a gente aqui, gostou de ver o nosso conteúdo. A gente está disponível para conversar com você, para poder agregar valor à sua vida, conhecimento, a gente está disponível. E a gente tem o outro lado, as pessoas que compartilham da nossa crença, compartilham do nosso pensamento espiritual, e a gente está aqui também para agregar vocês espiritualmente, né, em conhecimento. A gente está aqui para te apoiar e fazer você crescer. Você, jovem, não veio a esse mundo para viver perdido. Você veio para poder direcionar e transbordar bênçãos na vida daquele que está à sua volta. Você veio para ser canal de bênção. Luz. Então, a gente vai estar disponível para vocês. Mais alguma coisa? Newton. Não, a pergunta que você já respondeu, né? Que é relacionada às estratégias. Você deu as 3 estratégias lá que vai ajudar muitos jovens. Para finalizar, manda aquele seu direcionamento para os jovens que estão aí, estão acompanhando a gente até esse momento do vídeo aí. Abre o seu coração pra galera. Manda o direcionamento abre sobre o coração. a distração. Jovem, tome cuidado com a distração, porque ela vai te impedir de avançar, de crescer ou de ser o seu verdadeiro potencial. Então, se estabilize, procure conhecimento, procure sabedoria, procure pessoas, principalmente pessoas. A gente é um ser de relacionamento. Sem relacionamento não tem crescimento. O conhecimento, ele é compartilhado. O conhecimento não é único, ele é compartilhado. Então, se relacione com pessoas capacitadas, com pessoas de grande conhecimento, de grande impacto. Procure conhecimento para que você não fique estagnado ou preso nesse vício que é a distração. Não fique preso na distração. Avance, porque você tem
potencial. Glória a Deus. Então é isso, galera. Mais um episódio finalizado com sucesso, Distração. Espero que vocês tenham adquirido ou absorvido pelo menos um pouquinho do conhecimento que a gente trouxe aqui. O Newton trouxe em especial. Nós. É nós, né? Nós. Primeiramente, Nós. exato. O grupo todo. Se vocês gostaram, curte, comenta aí. Olha, Caravela, tenho dúvida em tal assunto. A Sim. gente vai Vai estar buscar trazer pessoas capacitadas, instruídas para justamente levar e agregar valor para vocês. É levar luz. Onde entra a luz, não há presença de trevas. E Isso é por aí. isso que é importante a gente falar. Porque quando a gente fala, entra luz. Tá? Compartilha com um amigo, com a família, pessoa que você fala que, isso daqui me impactou. Distração. Tá te distraindo? Bastante. Já manda esse vídeo para ela também. Ó o coraçãozinho. Nos siga nas redes sociais vizinhas. Quer ligar o coraçãozinho. O coraçãozinho. E obrigado, né, Newton? Mais Pra quem assistiu um até aqui, episódio. Comenta. Tartarugas. Tartarugas? É Tartarugas uma palavra ninja. aleatória, né? Tartarugas. O pessoal vai olhar e falar, ué, o que é tartarugas? Deixa É lá, só quem comenta. ficou até o final. Comenta. Valeu. Obrigado, Newton. Mais um episódio finalizado com sucesso. Valeu. Tamo junto e até a próxima.